Oi, gente. Conforme a gente prometeu, a aula de hoje ela vai trazer alguns pontos para a gente compreender algumas questões relacionadas à comunicação, às linguagens, aos elementos que compõem a linguagem visual e a sintaxe visual e a própria comunicação visual por si mesma, né? É, Lá na nossa sala de aula tem 2 livros completos compartilhados, e é claro que é impossível numa videoaula a gente conseguir ah, dar conta de todo o conteúdo publicado em 2 livros. Então, a recomendação é que, no decorrer da aula, vocês vão acompanhando o material para também terem uma noção do todo, né, de todas as estratégias e exemplos e etc. que eles usam, né? Então, vou aqui compartilhar o meu conteúdo. Em termos de conteúdo, o tema de hoje é comunicação e sintaxe visual, ou seja, a gente vai voltar lá nas primeiras referências que a gente teve para começar a unidade, né, de linguagem visual e alfabetização visual, e a gente vai encerrar essa unidade com o mesmo conteúdo para a gente fechar o ciclo. Em termos de conteúdo, só um minutinho, deixa eu minimizar minha. Pronto. Em termos de conteúdo, a gente tem algumas questões acontecendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação visual e os elementos básicos, anatomia, contraste. Vamos exemplificar algumas das estratégias que são usadas pela Donis Dondes e pelo Bruno Munari. E vamos citar 3 exemplos de imagens e histórias. Em relação aos elementos básicos, anatomia e contraste, vamos retomar a leitura das 2 principais referências dessa unidade, que são sintaxe da linguagem visual e design e comunicação visual. Eles têm algumas diferenças entre si, começando pela sintaxe da linguagem visual. Na verdade, em inglês, a publicação é alfabetização visual, né, que é o termo que ela usa, mas na tradução e no lançamento aqui em português, a gente teve nessa tradução sintaxe e linguagem visual. Aqui a gente pode ver um pedacinho do livro. Vou compartilhar essa guia. Acredito que na hora que a gente vai estudar academicamente, sempre é importante a gente dar uma olhada no que a gente está estudando, né? Diferente de um livro de literatura que você quer ser surpreendido o tempo inteiro, aqui você tem um propósito e você quer atingir o mais rapidamente possível. Então aqui a gente vai ter um livro organizado em 9 capítulos, em que se começa com essa definição do que seria alfabetismo visual, o que seria a composição, os fundamentos sintáticos do alfabetismo visual, que é uma das coisas que nós vamos ver hoje, os seus elementos básicos, a anatomia da mensagem visual, a dinâmica do contraste, algumas técnicas visuais, e eu recomendo que vocês venham para o livro, porque são muitas as técnicas que existem. Vou mostrar o tanto de imagem que tem aqui. Então, aqui, por exemplo, mudar um ponto de lugar já causa toda a diferença nessa percepção, né? Caminhando mais um pouquinho. A gente vai ver um pouquinho sobre o pontilismo. Vocês vão ver bastante estratégias. Aqui a gente vai ter um pouquinho de um momento para relembrar os estudos da cor. Então, assim, é um livro que ele não é difícil de ser lido e é um livro que deveria ser lido o máximo possível, o máximo de vezes possível quando você está produzindo conteúdo mesmo. Ele te faz lembrar algumas coisas, às vezes mudar uma coisa de lugar já faz toda a diferença. E é um livro que tem muitas imagens.
Já o livro do Bruno Munari, ele tem um caráter um pouquinho diferente. Ele é um professor visitante que vai para Harvard oferecer um curso que vários alunos de várias formações vão fazer, né? Então ele começa um pouco sobre esse contexto do que estava acontecendo ali naquele sentido, como que ele foi percebendo a diferença entre a prática dele e esse novo lugar que ele estava, e vai mostrar alguns exemplos. Essa primeira parte ele intitula de Cartas de Harvard, e a segunda parte de comunicação visual, que aqui ele vai decompondo as mensagens, ele vai trabalhar de uma forma muito detalhada, e se na sintaxe visual, vocês já vão ver muita imagem, aqui então nem se diz, nem tem nem comparação. Então vamos tentar ver lá para baixo, para vocês verem a quantidade de coisas que ele vai demonstrando. Então aqui o mesmo princípio de linhas verticais paralelas muda completamente a maneira com a qual a coisa vai ser representada a partir de um ponto de vista muito que muda muito pouquinho, né? Que a gente vai ver a importância dessas estruturas, das texturas, do próprio uso das ferramentas digitais, né? Que era uma questão que estava começando quando ele foi para lá. Aqui, por exemplo, aqui ele vai explorar um pouquinho do que a gente vai ver sobre a Gestalt. Então, é uma questão muito importante para vocês visualizarem, tirar inspiração, fazerem algumas trocas no sentido de que não é a primeira coisa que vocês vão fazer que vai ser o resultado final. E aqui tem muitos estudos, muitos exemplos, e a gente está olhando só a parte de textura, ainda tem todos os tópicos. No final ele encerra meio que se voltando para necessidade de que a gente se organize a maneira com a qual a gente está produzindo, né? Ele não defende a ideia de que haja um único e exclusivo sistema de desenvolver projetos, mas ele apresenta o método dele, e aí vale a pena vocês irem no livro para conferirem isso que vai acontecer, né? A gente retoma a mesma imagem que a gente tem visto quase toda semana, então os elementos fundamentais não mudam, continuam sendo ponto, linha, cor e forma, e agora a gente vai ver alguns exemplos de como que isso se manifesta. Esse slide vocês também já viram, ou seja, de acordo com essa teoria, a gente começa a ver os pontos, as quinas, né? E depois a gente começa a emendar a forma através da linha e desses conjuntos de formas e luzes e sombras e bases que essas formas vão trazendo para nós, né? Uma manifestação, por exemplo, de uma representação visual feita única e exclusivamente com pontos, você está vendo aqui, né? Essa é uma obra do Will Barcelos, de 2016, e ele tem como costume fazer várias paisagens, retratos, vários tipos de representação que têm o objetivo de serem figurativas, mas são feitas a partir do uso de pontilhados. Isso não é uma novidade, né? A gente sabe que isso tem acontecido desde que antes da proliferação da máquina fotográfica, né? Então aqui a gente tem uma tela do Serra, desse período do finalzinho ali do século XIX, feita totalmente através do pontilhismo. Aqui vamos ver esse vídeo, que é um exemplo de uma manifestação que privilegia o elemento visual da linha.
Pronto. Essa representação visual, ela, aliás, Volpe, de uma maneira geral, é bastante famoso, né, na arte brasileira como um todo. E aqui a gente tem um exemplo que ele vai trabalhar muito com formas geométricas, né? E formas geométricas muito simples, que vão representar elementos da cultura popular brasileira. A gente também tem um outro artista, esse latino-americano, né, é o Joaquim Torres Garcia, que também tem muitos trabalhos nesse viés geométrico. Aqui, além do trabalho com a forma geométrica, com a cor, a gente consegue perceber um pouco da textura da tinta com a tela também. Nem sempre a gente vai privilegiar as obras única e exclusivamente com as formas geométricas, né? Esse quadro da Tarsila do Amaral tem uma certa geometria, mas ao mesmo tempo ela trabalha muito com formas orgânicas, né? E aqui a gente está pensando em formas fechadas praticamente. E uma outra artista que trabalha muito com formas orgânicas no Brasil, a Djanira, também tem muito desse contraste de cor, usa muita coisa chapada, com cor, formas fechadas, com um estilo figurativo. Em termos de textura e linha, aqui a gente tem uma familiaridade muito grande com a moda de uma maneira geral, né? Esse ambiente é uma instalação feita por uma indústria de tecidos holandesa chamada Vlisco. Eles produzem uma quantidade sem fim de estamparias também. E claro que essa imagem de um prêmio que eles ganharam, o Dutch Design Awards de 2017, em que eles fizeram uma instalação em que as próprias estampas dos tecidos são transportadas para outros espaços do ambiente também. Aqui a gente consegue ver muito de contraste, textura, linhas e formas de uma maneira com a qual a gente consiga resolver isso
visualmente, de uma maneira surpreendente e esteticamente agradável do mesmo jeito. Aqui a gente pode ver um jogo de texturas também, que a arquitetura contemporânea tem feito muito. Essa é a fachada do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. E aí a gente tem um pouco dessa coisa que lembra uma escama de peixe, fica ali bem na pontinha para o mar. E aqui a gente tem um outro tipo de performance, de textura e de forma, na forma de performance do artista Nick Cave, que tem experimentado bastante e há cerca de 8 anos, 9 anos atrás, ele estava trabalhando muito com figurinos com textura e som. Vamos dar uma olhadinha. Aqui a ideia é que as roupas façam barulho e elas estejam em movimento mesmo. A ideia é ter um envolvimento cênico, digamos assim. Saindo dos exemplos, né, mais evidentes e vindo para uma anatomia da mensagem visual, Dondes fala em 3 níveis em que essa mensagem se dá. Então, quase sempre a gente vai encontrar esses 3 níveis em todas as mensagens, às vezes mais, às vezes menos. A gente começa com esse nível da representação, com o nível do significado, né, do simbólico, e até que ponto isso é fiel ou abstrato em relação àquilo que a gente de fato vê na nossa vida. Essa é uma obra bastante famosa, né, da arte moderna. Ela pertence a René Magritte, e isso não é um cachimbo. Se a gente for complementar, na verdade, o que a gente está vendo não é o cachimbo em si, mas a imagem de um cachimbo, a representação de um cachimbo. E a grande jogada, né, da sintaxe visual e dos estudos em teoria da imagem é justamente esse. A gente confunde o objeto com a imagem, mas a gente precisa lembrar que a imagem é uma representação, né? E essa vai acontecer de várias maneiras, em várias ocasiões, independentemente das intenções, né? Por exemplo, essa imagem, ela é a imagem de um pássaro alimentando o outro, não é? Então, essa imagem, ela geralmente a gente vai notar que muitos livros que retratam biologia, vida marinha, enfim, vão ter esse tipo de representação fiel, né? Para representar um pássaro fixo no tempo e no espaço. Ou seja, é uma pintura, um desenho que é realista e que pode produzir um efeito semelhante, um tipo de forma que não precisa de ninguém para explicar, que a gente vai reconhecer, né? Nesse sentido aqui, a gente tem um desenho que reflete a realidade, embora não seja o pássaro propriamente dito, né? De certo modo,
a gente pode dizer que a fotografia seria o meio mais fiel de todos, mas o trabalho desse artista, por exemplo, né, ele é bastante claro, né? Embora a gente possa perceber que ele já seja o começo de um processo de abstração que vai deixar de lado os detalhes irrelevantes e vai enfatizar os traços que realmente vão nos ajudar a distinguir esse pássaro, né? Então, para Dondes, a realidade é a experiência visual básica e predominante. Se a gente continua com essa história do processo de abstração, a gente vai ver que é um processo de filtragem, de destilação, né? Vão se reduzir fatores visuais múltiplos e deixar aqueles que são mais essenciais, né? Aqui a gente sente que talvez o objetivo tenha sido enfatizar o movimento do pássaro. E em ambos os casos, tanto na imagem anterior quanto nessa, a gente vai encontrar aspectos e detalhes suficientes dos pássaros para que a gente seja capaz de reconhecer nos esboços, né? Nesse caso, quando a gente quer tornar uma imagem um símbolo, a gente continua com esse processo de abstração e a gente vai fazer uma simplificação radical, digamos assim. Ou seja, a redução do detalhe visual mínimo possível. Para ser eficaz, um símbolo não deve ser apenas visto e reconhecido, mas também lembrado e reproduzido. Por isso que às vezes a gente fala que um logotipo muito difícil de ser reproduzido ou que é muito demorado, geralmente ele não tem uma boa memória, né, para quem vai consumir isso. E aí, ainda assim, a gente, com algumas questões, a gente, na figura 4.4, a gente consegue identificar com clareza que se trata de um pássaro. E na figura 4.5, um ramelzinho de oliveira transforma o símbolo, que a gente pensa que é um pássaro, sim, rapidamente vira o símbolo da paz, né? É basicamente isso que é necessário que a gente se eduque para tanto fazer quanto compreender e compartilhar esses significados, né? Ou seja, um outro exemplo seria quando a gente faz o Vzinho, né? E aí a gente vê até hoje as pessoas usando muito isso nas redes sociais. A primeira viralização, digamos assim, dessa imagem, né, foi um gesto simbólico da Segunda Guerra Mundial, e foi muito usado pelo Winston Churchill, e os ingleses, consequentemente, se apropriaram desse, né? O gesto, soldados americanos faziam, estadunidenses também faziam isso, né? E sempre esse símbolo, nesse momento, estava ligado à vitória que se desejava, né? Um tempo depois, a gente vai ver que esse símbolo também muda, né? Ou seja, essa abstração desse dedinho, que na hora que a gente abstrai em forma de linha, a gente encontra essa imagem, vai ser multiplicado mundo afora, né? E as coisas mudam de significado e os significados mudam com o tempo. E é curioso e um pouco contraditório, né, que o mesmo gesto nos Estados Unidos, já na época da Guerra do Vietnã, tem usado o mesmo gesto para se opor à guerra, né? Para esse momento histórico e para esse grupo de pessoas, esse gesto se transformou num símbolo de paz. E um outro símbolo na época foi utilizado, esse círculo com esse V, esse traço no meio, foi utilizado pela primeira vez pelo movimento de desarmamento nuclear na Inglaterra. E ficou também famoso como símbolo pela paz. Então é muito curioso que a gente encontre vários símbolos para o mesmo significado, e talvez se a gente trouxer ainda mais para o nosso cotidiano, a gente vai ver que
uma bandeira colorida hoje também tem outros significados, né? Que a gente não esperava até então. Uma outra categoria, né, de abstração que é muito radical é a informação de significados universais, né? A coisa do uso dos números é uma convenção que a gente tem, não tem um motivo para que os números sejam desenhados desse jeito, um motivo claro, aliás, tem várias teorias da conspiração, mas não um motivo muito evidente, né? E isso se converteu em um código que serve como auxiliar na linguagem escrita, né? Então, esse sistema de codificação dos números também são conceitos abstratos. E existem vários tipos de informação codificada que são usadas por várias pessoas, né? Incluindo na nossa área, quando a gente vai olhar uma roupa, lá dentro tem várias instruçõezinhas de lavagem e manutenção, né? Quando a gente vai perceber, são vários símbolos que a gente automaticamente coloca com esse significado imediato, né? Lembrando que essa suástica aqui do cantinho, ela é a suástica referente ao budismo e não ao nazismo, que inverte na situação, no sentido horário, e aí nem nisso eles foram originais, né? Um outro símbolo, né, que aí você precisa ter um certo conhecimento mais preciso para identificar, são as próprias partituras de música, né? E esses sistemas eles foram desenvolvidos para condensar a informação de modo que ela possa ser registrada e comunicada ao grande público. Então a gente vai ter muitos casos na religião, muitos casos no folclore, muitos casos na mitologia, muitos casos de datas festivas, por exemplo, né? E vamos notar que esse processo de abstração necessariamente não é obrigatório na hora da gente criar símbolos, mas quando a gente vai reduzindo aquilo que a gente vê aos elementos visuais básicos, a gente também vai abstraindo, né? E isso meio nessa teoria, né, gente? A gente não pode dizer que 100% das pessoas funcionam assim. A gente pega, por exemplo, essas gravuras, né, do Pablo Picasso, a gente vai, através dessa percepção humana, a gente na percepção e ele na gravação, no desenho, a gente vai eliminando os detalhes superficiais e reagindo à necessidade de estabelecer o equilíbrio e outras racionalizações aqui, né? A gente vai tanto tentar tornar uma manifestação visual mais precisa ou mais fácil de ser compreendida, ou a gente vai tentar enfatizar algumas situações, né? Por exemplo, aqui nesse caso, a gente meio que vai encontrar maneiras de percorrer etapas, né, tanto cognitivas quanto de representação diferentes a partir do objeto ou do ser real que está sendo retratado. Então aqui, para ela, a abstração é uma simplificação, né, que busca um significado mais intenso, mais condensado, numa reação para a gente tentar estabelecer esse equilíbrio, né. A gente viu uma coisa bem mais geométrica por parte de Picasso, mas a gente pode ir por um outro caminho, né? Que seria basicamente o trabalho do Turner, que ele meio que ia praticando a pintura como se ele fosse uma pessoa registrando coisas, né? Como se ele fosse um jornalista, um repórter, né? Ele tinha muito interesse nesse método que ele foi desenvolvendo através da pintura dele, né? Principalmente quando ainda estava no esboço. E aos poucos a obra que ele ia construindo evoluía de uma técnica de representação magistral
para uma sugestão indefinida e indagadora da realidade. Então, a gente vai ver aqui em 1796 quase que um retrato da realidade. E em 1842 a gente já vai ver um outro Turner, né? A gente vai notar que ele vai quase retirar todas as pistas visuais sobre aquilo que estava sendo pintado. E esses são alguns dos exemplos, né, em que a gente vai ver diferentes níveis de expressão visual, que vão desde a representacionalidade, passando pela abstração, chegando ao simbolismo. Ou seja, uma das coisas complicadas, né, nesse sentido são inclusive inspiradas por questões culturais, pela utilidade, pelo orgulho de uma edificação, né, pela expressão, pela comunicação, pela proteção. E o que é muito complicado quando a gente vai pensar em simbologia é porque muitas vezes a simbologia pode virar estereótipo também, né? E esse é um dos problemas que a gente vai abordar na nossa disciplina de uma maneira geral, né? Aqui a gente pode concluir que as manifestações visuais abstratas são profundas e que as representacionais são uma imitação, né? São um retrato. São a superfície da comunicação, né? A gente não precisa parar e pensar muito nisso, né? Mas, de fato, a verdade é que mesmo quando a gente está, por exemplo, aqui na figura 4.20, a gente tem inicialmente essa imagem que se trata de uma fotografia, né? E que é muito representacional e detalhada do ambiente. Existem maneiras de fazermos abstrações no sentido de tornar isso quase que não identificável. E a gente vê isso muito em padronagens, em texturas, em desenhos de projeto, né? A gente vai notar que isso está cheio de significado, né? E exerce uma influência grande sobre a resposta. Então, para nós, o que é interessante é que esse processo de abstração é talvez uma das sustentações, né, do que existe em termos de design, do próprio design, do processo, né, de design. Nas formas visuais, a gente vai notar que é a composição que vai atuar como uma harmonia, digamos assim, né? Essa abstração, ela vai transmitir o que é o significado essencial, né? E vai fazer essa trajetória entre consciente e inconsciente, da experiência para a substância, e aí, de fato, a gente pode dizer que a gente está percebendo, né, alguma coisa propriamente dita. Aqui, para vocês pensarem um pouco sobre a interação entre os três níveis, a ideia é que vocês façam um exercício aí na casa de vocês, tentando fotografar, encontrar exemplos de cada um dos três níveis de material visual, tirar diferentes fotos de uma mesma cena, né? Uma focada, outra desfocada, uma que privilegie um objeto que esteja na frente, outra que privilegie alguma coisa no fundo. Se eu mudar alguma coisa de lugar, muda nessa composição? Como seria se eu transferisse isso para um croquis, para um desenho? Tentar encontrar símbolos que a gente seja capaz de desenhar e comparar a facilidade com que a gente pode confundi-los com números, né? Dividir fotos em faixas, tanto horizontais quanto verticais, e reordenar essas faixas para interromper essa ordem da representação. Então, são exercícios que valem a pena vocês, antes de entregarem, né, o material, pensarem um pouco nesse sentido, né? E aí a gente passa para essa dinâmica do contraste, que para Dondes é o quê? É a articulação visual mesmo, é uma força vital para a criação de um todo coerente. O contraste funciona como instrumento de expressão, ele intensifica o significado, simplifica a comunicação,
Em uma composição é importante que haja tanto harmonia quanto contraste, né? E o contraste é meio que o ponto de atenção dessa composição e da sua harmonia. Serve para tirar a monotonia de um projeto. E isso é muito importante nas imagens de moda, né, gente? Então, na visão, o contraste é importante porque, de todos os sentidos, a visão é aquele que a gente fica mais dependente dele, né? E funciona com maior eficácia quando a gente observa padrões que vão se tornar visualmente mais claros. E o contraste nos ajuda nesse sentido, né? Tanto na natureza quanto na arte, a gente vai precisar do contraste para tentar manipular cognitivamente, né, um conjunto de matérias-primas, um conjunto de coisas que a gente precisa entender. E na composição, a gente vai perceber que o contraste está muito ligado à forma, aos padrões que a gente vai formando, né? Então, por exemplo, a gente usa muito retângulos, quadrados, e o fato de separar as duas metades de um quadrado, que se tornaram dois retângulos independentes, já causa essa mudança, não causa? Se a gente acrescenta mais uma linha, a gente vai perceber que uma linha traçada num quadrado, muito próxima do centro geométrico desse quadrado, constitui um exemplo de perturbação da cena, né? Ela está distante o suficiente para perturbar o observador, mas não está distante o suficiente para fazer com que a gente sinta que isso está com uma falta de equilíbrio, né? Aqui é o momento em que a Gestalt começa a aparecer. Então a gente vai meio que ou aumenta o aguçamento ou diminui esse aguçamento, né? A gente vai meio que evitar confusões, né? A gente vai meio que incomodar, deter a atenção de quem visualiza. Então aqui a gente, no retângulo de cima, é um retângulo interessante, né? Ele tira o ponto do centro. E na hora que a gente volta o ponto para o centro, ele já é meio que o que é harmonicamente esperado, né? Talvez a gente possa continuar pensando aqui que esse pessoal que trabalha com Gestalt começou a investigar e determinar que o valor dessas técnicas visuais é que a gente não vai gastar muito tempo para identificar o que a gente está vendo. A gente precisa ser rápido, né? Então aqui a gente pode perceber que a gente sente a necessidade de concluir ou ligar uma linha inacabada, né? Como a gente pode ver na imagem que tem um quadrado com essas 4 linhas que não chegam ao centro, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tenta encontrar similaridades no outro quadrado, né? A gente tenta aqui tentar agrupar as formas semelhantes para simplificar, para a gente entender do que se trata esse negócio, né? E é isso que vai determinar o tipo de linguagem que eu quero veicular e que a pessoa que estiver observando vai compreender, né? Por exemplo, na Antiguidade Clássica, a gente vai perceber que tanto os gregos e depois os romanos vão demonstrar uma preocupação constante, né, com a busca e a lógica de resultados harmoniosos nessa concepção dos templos e de edificações e etc, né? Eles vão utilizar a seção áurea, uma proporção determinada matematicamente. Eles vão se antecipar nos truques perceptivos dessa concepção e da construção. Inclusive vão tentar, dentro dessa estrutura que eles precisam para manter as edificações de pé, meio que projetar colunas com estilos distintos, né?
Então, a gente pode entender que esse estilo arquitetônico, ele preza por essa racionalidade do equilíbrio, né? E isso tem muito a ver com a lei da pregnância da Gestalt, como a gente vai ver daqui a pouco. O ato de ver e de compreender aquilo que a gente está vendo é um processo de julgamento e discernimento constante, né? Então aqui a gente vê mais um exemplo que tem, de um lado, um equilíbrio completo, inquestionável, inclusive monótono, né? E do outro, a gente vê uma estrutura que não é negativa, no sentido de que não é um espelho da primeira, mas os elementos visuais não são simétricos, né? Eles não são óbvios. O que torna a figura não centralizada mais interessante, dependendo daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar com isso, né, gente? Ou seja, a gente tem capacidade de percepção e a gente busca esse equilíbrio simétrico, mas a gente gosta de quando isso não acontece também. E não é um processo muito fácil, né, de demonstrar e de definir. O que a gente tem certeza é que, mais um exemplo, né, de equilíbrio simétrico, o observador não é provocado e não se torna incomodado, né? O desenho está muito claro, ele passa uma ideia de equilíbrio simétrico, não tem problema, tá tudo direitinho nessa escala da balança, né? Mas para criar uma manifestação visual, a gente vai precisar aguçar isso. E é isso que a segunda imagem ela vai representar, né? Ao aumentar uma das peças e deslocá-la para o meio, a gente sabe que talvez seja possível fisicamente isso acontecer, mas tem um incômodo, né? A gente volta a olhar para ali se essa coisa não vai cair dentro desse contexto, né? Então, tudo isso vai ser definido pelas suas intenções na hora que você for projetar, na hora que você for desenhar. Ou o resultado vai ser o esperado, simétrico, e existem ocasiões em que isso é o desejado, ou ele vai, em alguns momentos, incomodar de certa maneira, né? Esse equilíbrio ele não vai poder ser estabelecido claramente, nem de um modo nem de outro, porque é você que vai organizar esses elementos, né? E a não ser que você queira uma mensagem ambígua, esse processo precisa estar nivelado nesse nível da harmonia visual, né? Do que você quer dizer e como que você vai dizer isso. Então, a gente pode usar o contraste como uma estratégia visual para aguçar o significado, né? Então, esse contraste ele é capaz de estimular, de atrair a atenção do observador, mas também pode torná-lo mais dramático, né? Mais dinâmico, mais traumático, digamos assim, né? Por exemplo, vamos ver esses dois trabalhos do mesmo artista, do Rembrandt, e ele usava a sua técnica, né? Uma das técnicas que ele usava era o claro escuro. Em italiano, né? Chiaro e escuro, que são os elementos que ele usa, claridade e obscuridade. Então a gente vai ver que o Rembrandt tirava. Ele não usava tons intermediários para acentuar ou realçar. Ele vai meio que utilizando o contraste, única e exclusivamente, como estratégia de controle dos efeitos visuais, né? Em termos normais, a gente vai sentir meio que ele está trabalhando com opostos, né? Em ambos os casos.
E aí a gente vê um trabalho de composição em que a figura central está quase centralizada, vem uma luz, né, de um certo lado, pega no rosto e ela segue por uma sombra que termina de delinear o corpo da pessoa e tudo mais. Mas aqui o principal objetivo de Rembrandt e de quem usa com maestria o contraste é a expressão, é a transmissão das ideias, são as informações, os sentimentos, é entender melhor isso que está acontecendo, né? Seguindo adiante, a gente vai perceber que, além desse contraste de luz e sombra e de formas, a gente pode ter contraste de elementos visuais, né? Ou seja, a gente pode ter uma mistura de elementos geométricos, retilíneos e etc., junto com formas orgânicas, e a gente pode ter ideias de polaridade, a gente pode ter sentimentos incômodos, por exemplo, na figura 5.16, com ângulos retos, muito pontudos, formas retas, cores agressivas, texturas ásperas, proporções fora de propósito. A gente não diria que está tudo em oposição, mas a gente talvez diria que está tudo em conflito, não é? O que é uma sensação muito diferente, e aqui eu não vou me alongar nisso, de quando a gente olha para a figura 5.7, né? Aqui a gente tem um outro tipo de relação. Aqui a gente vai ter outros exemplos, né? A gente vai ter nessa primeira imagem 5.18 um ponto que está no local que ele não deveria estar, mas ao mesmo tempo essa linha tracejada ela sai um pouco do eixo central. Então, o que isso proporciona, né? Tirar isso do eixo central, como que isso se revela, né? No caso da 5.19, essa divisão proporcional, ela vai causar o quê? Ela vai aumentar a precisão dessa intenção, dessa composição, ou ela vai simplesmente passar despercebido? Qualquer que seja o efeito, ele precisa ser calculado e testado, né? Muito dificilmente a gente vai conseguir, por exemplo, como na imagem 5.20, que uma linha totalmente informal, totalmente flexível, totalmente orgânica, resulte numa sensação de precisão. Muito dificilmente a gente vai imaginar isso, né? Ao mesmo tempo que o uso formal das linhas e das formas na figura 5.21 vão denotar um pouquinho de planejamento, de técnica, de tempo que foi gasto ali, né? E essa mistura das duas coisas, a gente pode criar uma composição contrastante, como é no caso da 5.22. Assim, a gente vai ter outros tipos de contraste, né? Então, sempre que a gente tiver esse jogo de oposição, a gente vai estar falando de contraste de uma maneira geral. A gente vai estar falando do contraste de tom, do contraste de cor, do contraste de escala, do contraste de forma. Aqui a gente tem claramente um contraste de tom. A divisão do campo em partes iguais na figura 5.23 é muito clara nesse sentido. Por outro lado, se um tom mais claro fosse usado para substituir a cor preta ali na 5.23, pode ser que a proporção dessa área coberta pelo tom precisasse ser aumentada para que eu tivesse essa sensação de equilíbrio. Então, isso meio que vai variar de acordo com o meu campo que eu estou projetando, né? Nesse sentido. No caso do contraste de cor, a gente vai ter
alguns exemplos que a gente gosta bastante, né? E a cor, ela tem 3 dimensões: matiz, tom e croma, né? E o tom geralmente é o que predomina, que é esse contraste que a gente acabou de ver. Quando a gente vem trabalhar com cores opostas, por exemplo, e cores complementares, e a gente pensa que um quadrado cinza é colocado dentro da superfície de uma cor fria, ele vai ser visto como quente, ou seja, essa cor ela vai depender daquilo que está perto dela, né? O que está perto dela vai determinar essa sensação que ela vai produzir. A cor oposta, ou nesse jogo de cores, ele não é só uma coisa que a gente vai experimentar perceptivamente, mas a gente vai ter a experiência da cor, né? E essa experiência ela é simultânea, na mesma hora que a gente vê formas, linhas, pontos, texturas, etc. A gente vai meio que neutralizar tudo isso, associar ao impulso de reduzir esses estímulos visuais da maneira mais simplificada possível para que a gente compreenda. O único jeito da gente meio que evitar essa experiência da cor muito separada da percepção daquilo que a gente está vendo é através do contraste. Então, aqui a gente vai ter Van Gogh usando, nessa fase da vida dele, com maestria, esse uso do contraste de cor, né? Nesses dois exemplos, a gente tem um contraste de forma, ou seja, a gente vai ter uma força compositiva. Na figura 5.25, a gente vai ter uma força compositiva antagônica. Ela vai atrair a observação do observador de uma forma regular, simples, mas também abrupta. Já quando a gente passa para a figura 5.26, a gente vai ter justaposição de texturas, né? E quando a gente usa coisas desiguais, cada uma apresenta a sua qualidade, uma coisa complementa a outra, né? Então, nesse caso, a gente tem uma outra sensação, né? A gente fica mais tempo dentro dessa composição da figura 5.26. Chegando a um outro tipo de contraste, a gente vai ter o contraste de escala, que ele meio que funciona meio como um gráfico instrucional, talvez, né? Mas assim, essa noz grande, imensa, que está no primeiro plano, e o carvalho menor, que está lá no segundo plano, ele dramatiza a importância da noz. Ou seja, dá um pouco dessa noção de origem, né? E aqui a gente vai meio que pensar em representações em que essa distinção não fique tão aguçada. Então, aqui a gente tem a abstração na linha, a gente vai ter um pouco de uso de textura e a gente vai ter uma ilustração mais próxima daquilo que é a realidade, né? Nesse caso, o contraste vai ser a ponte entre a definição e a compreensão das ideias visuais. Aqui eu não preciso ter um parágrafo me explicando que essa noz é o fruto que dá nessa árvore, mas com essa representação eu consigo entender. Na segunda parte da aula, a gente segue com as estratégias de Dondes e de Munari. Para conhecer todas, vocês vão precisar dar uma folheada lá nos livros que estão disponibilizados na nossa sala. Mas a gente vai começar com uma questão que a gente já tem falado, a gente falou bastante na primeira parte, sobre essa tendência, né, nesse continente europeu, principalmente na Alemanha do início do século XX, em entender cognição, percepção, arte, comunicação visual e etc. E aí a gente chega
nesse entendimento, né, da psicologia, da Gestalt, em que, em resumo, acredita-se que nós, humanos, para a gente fazer sentido do mundo, a gente precisa pensar de que o todo é maior do que as partes. Então, a gente vai ter alguns princípios e algumas leis que vão possibilitar esses entendimentos, né? Esse é um brinquedo vitoriano, né, do século XIX ali, século XVIII, XIX, em que a gente começa a ter uma percepção do movimento. Vou colocar aqui para vocês visualizarem uma série de imagens paradas. Vão transmitir essa noção de movimento como se fosse um vídeo contínuo. E a partir desse tipo de experimento que nós vamos encontrar as bases do cinema, da imagem em movimento, né? E do próprio raciocínio de série visual, né? Então, esse pessoal estava muito interessado em como a gente percebe o movimento. Se a gente for visualizar, nós vamos encontrar alguns exemplos. E para ver os exemplos, eu vou desligar a minha câmera para não ficar distraindo muito enquanto eu falo com vocês. Vou tentar me conter e não responder junto. Essa é uma parte da aula que, se a gente estivesse junto, seria bem melhor. Então, na primeira imagem, vocês estariam vendo 2 elementos, ou 3 elementos. Na segunda imagem, a gente vai ter uma mesma linha, do mesmo tamanho, e na medida em que eu coloco essas setas convexas ou abertas, elas vão passar uma impressão diferente da que a gente está, de fato, fez, porque eu literalmente copiei e colei para fazer o slide. Observem essa imagem. E aí eu faço a seguinte pergunta. Essas linhas, elas são paralelas? Fique para reflexão. Mais um exemplo de uma ilusão visual. Essa aqui eu vou dar uma explicaçãozinha melhor. Essa é a ilusão da parede do café, da cafeteria, né? Estudantes, enquanto eles olhavam para esses ladrilhos ali, eles começaram a pensar como que isso parecia que estava convergindo, né? Que essas linhas não eram paralelas. Ou seja, a partir dessa percepção informal, né, eles fizeram uma pesquisa e conseguiram identificar que o nosso cérebro não consegue lidar muito bem com o contraste intenso entre as cores muito próximas umas das outras, né? Então, as linhas cinzas, a gente acaba incorporando como parte do azulejo. E aí, algumas parecem mais altas, em lados alternados, parecendo um trapézio, né? Então, o nosso próprio olho nos engana. Mais um exemplo. Para descobrir as respostas, vocês vão ter que ler no livro. Mais um exemplo. Em ambas as composições, a circunferência mais escura é exatamente do mesmo tamanho. Essas composições parecem estar se movimentando, não parecem? Ela se chama Ilusão das Cópias Rotativas, uma ilustração do Akiyoshi Kitaoka. E não somos apenas nós, seres humanos, que gostamos, apreciamos
e utilizamos da estética para nossa vida, né? Quando surgiu o estudo da estética ali, junto com o iluminismo, essa formalidade estética, digamos assim, porque ele já existe desde o princípio da filosofia, né? A gente vai notar que a gente ser humano, é bastante... A gente é muito pouco modesto, né, na realidade. Então, vocês vão ver que a gente vai meio que falar, não, o mundo está aí para nós, a gente domina tudo e a gente faz tudo. Mas, na verdade, o que a gente encontra é que essas relações de percepção, construção de mundo, elas fazem parte de várias espécies e muito possivelmente até mesmo daquilo que nós, humanos, não temos literalmente a capacidade física de ver, né? Porque a gente tem uma certa limitação visual também, todos nós temos. Então, assim, a gente tem alguns estudos, esse é um deles, em que a estética é característica de todas as pessoas, né? E de todos os seres que não sejam humanos também. Então, um dos exemplos, e ali naquele livro ele traz bastante, são os pássaros jardineiro macho, na Austrália, que eles usam a ideia da perspectiva forçada para parecerem maiores do que as potenciais parceiras que visitam os ninhos que eles montam. A gente vai perceber que as redes sociais utilizam muito isso, e um exemplo muitíssimo recente, que eu achei muito curioso, é um flagra de uma pessoa que filma Jennifer Lopez pedindo para que o fotógrafo mude o ângulo ali, né, em que ele tire a imagem para que ela pareça que ela seja mais alta do que ela é. A gente vai ver nas imagens, nos compartilhamentos de imagens e essa cena é muito difícil de fazer, muito possivelmente eles tentaram várias vezes, em que a gente brinca com o contraste, inclusive de escala, né, nesse contexto. E aí, por fim, a gente vai ter, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a Gestalt e sobre as leis da Gestalt, né? A Gestalt é regida, sobretudo, pela pregnância da forma, então todas as leis são submissas a essa, em que a gente preza por estruturas simples, equilibradas, homogêneas e regulares. A gente vai apresentar alguns dos princípios, né? Então, essa é a lei da unidade. Então, muito possivelmente, se a gente não acrescentasse essa linha na segunda imagem, pode ser que eu colocasse como pares as respectivas circunferências com os respectivos quadrados, né? Nesse caso, a gente tende a perceber o semelhante como um objeto único. Se não houvesse a linha, eu teria percebido os conjuntos de semelhantes e não os de diferentes. Aqui eu não vou estragar muito a surpresa, né? Mais um exemplo da lei da unidade. Ao olhar isso, a gente nem sempre tem certeza do que vai ser, mas ao olhar isso, a gente já sabe que se trata de uma marca de tênis bem famosa, né? Ao olhar essa imagem, a gente tem a impressão de que quase é uma pintura. E fica difícil da gente saber se essas duas pessoas estão sentadas ou em pé, se isso é um suporte, se isso é um mobiliário urbano. Mas o fato é que eles utilizaram dessa unidade para passar essa impressão para nós. E aí a sua impressão seria muito bom que você compartilhasse aqui com a gente, né? O cinema utiliza muito, mas muito disso. Inclusive muitas das cenas que chegam até nós, necessariamente elas nem são todo mundo estava junto ao mesmo tempo, né? Então, principalmente nos filmes preto e branco, a gente vai ver que esse jogo de contraste entre fundo e essa mesma imagem de um ator ou de uma atriz era usada em várias cenas, com vários cenários, e isso era testado várias vezes. Na hora que a gente olha para esse conjunto de fatias de tomate, a gente enxerga uma garrafa, né?
E esses eu não vou nem estragar. A gente está falando de uma estratégia que é a segregação entre figura e fundo, né? Então, dependendo de onde eu foco, eu vejo uma coisa ou outra. Em ambos os casos isso acontece, né? Então, a gente vai ter a relação entre objeto e superfície, que é um uso muito interessante do contraste. A gente vai notar isso acontecendo em várias estratégias de comunicação, principalmente quando você tem o objetivo de comunicar claramente uma informação, né? A gente tem aqui um cartaz de um festival e a capa de um livro, utilizando o mesmo princípio. As figuras similares, a gente tende a compreendê-las como conjunto, né? E esses elementos similares são percebidos como um todo. A gente, através disso, a gente vai percebendo as lacunas ou conectando os pontos, e aqui a gente vai ter 3 grandes níveis: o nível da forma, o nível da dimensão e o nível da cor. No aspecto de similaridade, a gente vai ter, nesse caso, né, uma organização de uma loja online que inicialmente começa a organização dela por cores e tipos. E aí a gente vai vendo que isso vai se organizando nesse sentido, né? Mais um caso de similaridade que dá um pouco dessa noção de movimento. E aqui a gente vai perceber as linhas como parte de um movimento contínuo. Aqui a gente vai meio que minimizar aquilo que é uma mudança abrupta, então muito pouco provavelmente a gente vai fazer essa conexão inicial pelas cores. A gente vê pela fluidez e pela coerência daquilo que está sendo representado, né? Aqui a gente tem 2 exemplos de continuidade. Eu não preciso construir uma estrutura com as pilhas para ter essa noção de locomotiva, e eu não preciso preencher as falhas entre as grades para entender que essa pessoa está do lado de lá, né? A lei do fechamento, ela prevê que a gente, ser humano, tem a tendência de unir intervalos e estabelecer ligações. Então, muito possivelmente, o que chama mais atenção é aquilo que nem está desenhado nesses casos aqui, né? Mas aquilo que, na hora que a gente olha para determinados pontos, lembrem lá daquela aula com a tela do Carlos Sena, a gente vai enxergar mais ou menos isso. Aqui é um exemplo de como a gente, de uso, né, da lei do fechamento numa vitrine. Outros exemplos. E a gente vem para a lei da proximidade. Existe distâncias ideais para que uma coisa seja percebida como conjunto e uma coisa seja percebida como separado, né? Então a gente vai precisar delimitar essas distâncias, e geralmente aquilo que está mais próximo é percebido como grupo. Essa imagem ela é muito boa nesse sentido, né? Porque aí a gente tem uma composição interespécies entre o mergulhador e os habitantes do fundo do mar, de Galápagos. E a nossa caligrafia é um ótimo exemplo de alta, média e baixa pregnância, né? Esse é o princípio, a lei que abrange todas as outras, e é através dela que a gente costuma medir a clareza, a unidade e o equilíbrio de uma mensagem visual. Então, por exemplo, a tipografia é um ótimo exemplo disso, e aí eu tô falando exemplo demais, e falei mais uma vez, mas é muito complicado a gente ler mensagens com caligrafia rebuscada todas em caixa alta. A gente precisa dessa delimitação, né? Se a gente vir na indicação da média pregnância, isso já ajuda um pouco. Mas realmente o melhor é quanto menos serifa, quanto menos enfeite nessa tipografia, mais clara é a maneira com a qual a gente vê. Aqui a gente tem mais duas situações em que a gente vai perceber que a gente não precisa fotografar todas as estruturas dos prédios para que a gente consiga vê-los, assim como a gente não precisa fotografar toda a estrutura dessa sala comercial onde a Sarara foi montada, para a gente entender esse movimento de continuidade entre uma coisa e outra.
Nossa terceira e última parte da aula de hoje são 3 exemplos que estão aqui nesse livro da Dorrit Harazin, O Instante Certo. Eu vou falar um pouco sobre as 3 primeiras imagens, mas é claro que vocês estão convidadas e convidados, né, a continuar esse trabalho de pesquisa sobre as imagens de uma maneira geral, né? A nossa primeira imagem é essa. Ela é denominada O Suicídio Mais Bonito, do Robert C. Wiles. Vou ler um pouquinho aqui, um trechinho do livro, né? De efeito quase hipnótico, a imagem de beleza perturbadora existe mais que mera contemplação. Quem a vê pela primeira vez é compelido a escrutinar cada detalhe, decifrar o oculto por trás do enquadramento perfeito. Passados quase 80 anos desde sua publicação na Life, ela mantém seu poder de sedução e de impacto. Estampada em página inteira na edição de 12 de maio de 1947, a intrigante fotografia apresentava uma legenda fora dos padrões da revista. Ao pé do Empire State Building, o corpo de Evelyn McHale repousa serenamente num grotesco esquife. Ao cair, o corpo estraçalhou o teto de um carro estacionado. Um texto de parágrafo único informava o resto, que é o bilhete que ela deixou, e peritos estimam que a queda dela durou cerca de 10 segundos, e a cena captada por Wiles revela uma composição muito harmoniosa. O corpo, inerte, repousa intacto em meio ao metal retorcido, e da fisionomia de Evelyn emana uma placidez desconcertante. As pernas da jovem, então, estão cruzadas com recato, e a mão esquerda, enluvada, toca de leve o colar de pérolas também intacto. Não fosse pelas meias de nylon, que lhe descem sobre os pés descalços, nada está em desalino flagrante imortalizado por Wiles. Mas a realidade de uma foto não ultrapassa-se um instante. Pelo relato dos jornais, a composição harmoniosa se desintegrou por completo poucos depois, no momento da remoção do corpo. O mais belo suicídio, como instantâneo passou a ser conhecido, continua a ser republicado até os dias de hoje. Além de integrar todas as antologias de fotografia do século XX, já serviu de inspiração para músicos, poetas e artistas. Andy Warhol foi um dos que dele se apropriaram para criar o quadro Suicide da sua série de múltiplos. A foto, também chegou a ser usada em publicidade. A capa do catálogo de outono de 2011 do magazine americano Neiman Marcus retratou a atriz Drew Barrymore em pose e composição semelhante. Há também um álbum de uma banda chamada Pearl Jam, que utilizou do mesmo recurso. Essa é a imagem, uma cena, né, do vídeo Jump They Say, do David Bowie, de 93, em que ele se apropria disso também. E essa é uma apropriação mais recente de uma série que fez bastante sucesso nos serviços de streaming, a Breaking Bad. Esse é o herói, né, da série. Continuando com as nossas imagens, a gente vai passar para a segunda delas, que configura o segundo capítulo desse livro, do qual eu estou lendo alguns trechos, né? Esse é um período da história, né, em que a gente tinha o fotojornalismo como uma das profissões que mais encantavam jovens, principalmente que se identificam como homens, né? E que geralmente são pessoas que só se sentem vivas trabalhando em situações muito complicadas, digamos assim, né?
São profissionais nômades que competem entre si, mas dependem um do outro, vivem aos sobressaltos, tentando farejar onde vai explodir a próxima crise. Para os jovens fotojornalistas do Clube do Bang Bang, do qual o Kevin faz parte, não foi preciso ir longe. Um deles era moçambicano, João Silva, enquanto que os outros 3 eram sul-africanos, né? Eles foram, mais precisamente, para Soweto, cidades dormitórios que durante décadas enjaularam as pessoas na periferia de Joanesburgo. Às vésperas do desmanche da estrutura do apartheid, os seguidores de Mandela e os partidários dos chefes Zulu Buthelezi, apoiado pelos brancos, se enfrentaram com fúria jamais vista. Desde então, todos eles ganharam prêmios descobrindo, fotografando, né, cenas de extrema violência, mortes, flagras, e todos eles acabaram ganhando algum tipo de premiação, entre elas a mais importante do fotojornalismo na época, né, o prêmio Pulitzer. E a partir disso eles viraram correspondentes de guerra de uma maneira geral. Mas, com o passar dos anos, o grupo foi sentindo o efeito do trabalho que escolheu. João se tornara o mais quieto e retraído. Kevin, o autor dessa imagem, tinha picos e abismos emocionais. Queixava-se de um pesadelo recorrente, no qual se via estirado no chão, à beira da morte, com uma câmera de televisão se aproximando mais e mais do seu rosto. Acordava aos berros. Para João, as vítimas fotografadas pelo grupo de amigos certamente sentiam o mesmo medo, raiva e desesperança ao terem seus últimos instantes de vida focados por uma câmera. Raramente discutiam a questão central. Quando é que você deve apertar o disparador e quando deve cessar de ser fotógrafo? Mas João argumentava que eles talvez devessem pagar o preço pelas fotos que tiravam. O tema sempre deixava Kevin intranquilo. Numa noite em que havia bebido e fumado muito, Kevin admitiu pela primeira vez ser viciado em um tranquilizante. No dia dessa foto, Kevin e João estavam juntos numa aldeia chamada Ayud. E João, que já conhecia o Sudão, montou a pauta, fez os contatos e pesquisou o roteiro que eles iam seguir para os registros fotográficos, né? Não encontrou nada muito mais do que cotidiano dessa cidade, desse local, né? Mas Kevin, que tinha se separado de João, voltou depois de percorrer as mesmas vielas e voltou ao ponto de partida com uma febrilidade na voz. Cara, você não vai acreditar no que eu acabo de fotografar, anunciou. Eu estava fotografando uma criança, mudei de ângulo e de repente vejo um urubu atrás dela. Continuei fotografando. Onde? Quis saber João. Tenso. Ali, apontou Kevin. João já fotografara a mesma menina em chão de terra batida, mas sem urubu. É que eu enxotei o abutre, informou Kevin. Ambos retornaram em silêncio à África do Sul. A foto cruzou o Atlântico e foi comprada com exclusividade pelo jornal mais prestigioso do mundo. Quando a editora de fotografia do New York Times acordou Kevin numa madrugada de fevereiro de 1994, em Joanesburgo, para lhe comunicar que ele acabara de receber o prêmio Pulitzer pela foto da menina e o abutre, ficou alarmada. Kevin não reagia, como se não entendesse a gloriosa notícia. Respondia confusamente e parecia chapado, só falava de como ia mal no emprego. Kevin, insistiu Nancy Lee, você está entendendo o que eu acabo de dizer? Você ganhou o Pulitzer, nada mais interessa. Sei, respondeu o lacônico fotógrafo do outro lado da linha. A direção do jornal começou a ficar inquieta. Havia muito se habituar a colecionar Pulitzer por trabalhos de reportagem. Fora a primeira vez, porém, que o jornal indicara um fotógrafo freelance, que não fazia parte da equipe de casa. E esse justo que venceu. Mas como fornecer o telefone de Kevin ao resto da imprensa mundial que o caçava,
quando ele aparentava estar sempre embriagado. A foto correu o mundo como emblema da fome na África. Primeira página de todos os jornais, ela foi transformada em pôster, usada em campanhas filantrópicas, virou um ícone. Dela brotou também a questão que perseguiu Kevin Carter até a morte. Uma vez acionado o disparador e obtida a imagem, o que fez o fotógrafo para ajudar a criança caída? À medida que o tema engrossava, crianças de escolas queriam saber, equipes de televisão do mundo inteiro pressionavam por uma resposta. Kevin variava sua versão. Por fim, em uma de suas últimas entrevistas para a revista American Photo, declarou que odiava essa foto. Ele estava sempre questionando como ele pôde fazer essas fotos, né? E desde que ele ganhou o prêmio, passaram-se 2 meses, ele suicidou perto de um córrego de Joanesburgo, onde ele brigava na infância, e deixou uma carta em que dizia: eu sinto muito. A dor da vida ultrapassa a alegria ao ponto em que a alegria não existe. Deprimido, sem telefone, dinheiro para o aluguel, dinheiro para sustentar as crianças, dinheiro para as dívidas, dinheiro. Estou assombrado pelas vívidas memórias de mortes e cadáveres e raiva e dor, de crianças famintas ou feridas, de loucos com o dedo no gatilho, muitas vezes policiais, carrascos assassinos. Fui juntar-me ao Ken, se eu tiver sorte. Resta uma frase do diário de Ken Osterbrook, escrita 6 anos antes de ele ser baleado na frente dos amigos, desempenhando a mesma função profissional. Espero morrer com fotos boas no meu rolo de negativos. Se não for assim, não terá valido a pena. Por fim, a gente chega ao último registro, que é de um brasileiro, e um brasileiro muito peculiar, porque um mineiro da cidade de Diamantina, que vivia naquela cidade à sombra de um fotógrafo que já era bastante famoso, né, o Chichico Alckmin. E as fotografias do estúdio do Chichico eram meio que as fotografias da elite, digamos assim, né? E a Cis Horta encontrou um jeito que tem muito a ver com o seu próprio jeito, né? Vamos ver um trechinho aqui desse vídeo, dessa mostra, que eu recomendo que vocês assistam e visitem digitalmente, né? Tudo tem a letra e número. Nome da pessoa e onde foi tirado e a época. A minha, 1944. Isso tem. Aqui tem 50 mil, sabe? Então, gente, encerrando com o 3º capítulo, né, do livro, e uma pessoa que fotografou tantas pessoas, como foi
Assis Horta, né, que ele começou a fotografar as pessoas para os seus primeiros registros, né, para a sua carteira de trabalho e um passo para essa dignidade, que foi uma das boas coisas que Getúlio Vargas fez nesse período. Esse foi o momento em que Assis Horta se tornou um fotógrafo profissional, dono do renomado Estúdio Foto, com PH, em Novo Endereço, e o decreto de Getúlio Vargas foi decisivo. Possibilitou que a sua carreira desse um pinote e revelasse a dimensão histórico-documental de sua obra. Estreou numa fábrica de fiação e tecidos em Biribiri, nas Franjas de Diamantina, com a incumbência de fotografar quase 300 operários para emissão das novas carteiras de trabalho. Era uma tarefa e tanto. Construída em 1876 pelo bispo Dom João Antônio dos Santos para gerar empregos a ex-escravizadas, mulheres de lavradores e de peões e órfãs do Colégio Nossa Senhora das Dores, a fábrica de tecidos de Biribiri também provia alojamento para essa mão de obra feminina. A primeira sessão de retratos em série na fábrica começou 60 dias depois da instituição da CLT. Assis Horta iniciava os trabalhos pouco antes do almoço e prosseguia a labuta logo após a pausa da refeição. Procurava interferir o mínimo possível na rotina do estabelecimento. Chegava com a câmera, que continuava sendo seu xodó, uma Compur de Fole com lente original Voigtlander Braunschweig, um tripé e um rebatedor. O formato de sua preferência sempre foi 9 por 12 centímetros. Instalava a câmera sanfonada no tripé, montava o rebatedor e só trabalhava com a luz natural, em exposição lenta. Era um clique por foto. Aliás, até hoje ele considera normal ter sempre feito apenas um clique por foto. Conversava pouco com suas retratadas, indicava-lhes a única cadeira da sala onde deveriam sentar. Pedia que empunhassem uma plaqueta com a data e perguntava como se chamavam. Para identificá-las mais tarde, fazia uma pequena anotação numérica no canto inferior de cada plaqueta. Biribiri lhe consumiu cerca de 4 dias de trabalho e abriu as portas de outras fábricas têxteis, como a Companhia Industrial São Roberto, de mão de obra mista. Cobrava 3 cruzeiros por foto 3x4 ou de tamanho postal e nunca teve uma decepção ao ver as chapas de vidro reveladas. Como ele dizia, ou dava certo ou não dava, mas dava sempre. Acredita jamais ter queimado uma foto, nem ter precisado jogar nenhuma no lixo. Só não gostava mesmo era de ver um retrato entortado. Por isso todas as minhas câmeras tinham nível bolha. Para uma pessoa que teve um papel tão significativo, essa foi uma das poucas imagens que dele sobraram, né, quando ele ainda era bem jovenzinho. E depois ele seguiu a carreira, e aí eu acho que vale a pena vocês assistirem o documentário que está disponível online naquele link. E a gente vai encerrando por hoje, né, nessa aula, em que a gente fecha a primeira unidade do nosso curso de leitura e produção de imagem e segue rumo a outras abordagens de análise e produção. Aqui estão as referências do dia. Obrigada e até a próxima.